Boa tarde a todos e a todas. Meu nome é Elisa, eu trabalho na Rede Brasil do Pacto Global e hoje eu estou aqui representando a Secretaria da IEC, a Iniciativa Empresarial em Clima. Sejam todos bem-vindos, a gente agradece o interesse em participar do nosso webinar, que hoje vai falar sobre mitigação e especificamente a gente trouxe o professor Alexandre Sclo, da UFRJ, um dos autores do artigo publicado na Nature, com título em inglês, e que a gente tomou a liberdade de fazer uma tradução livre, e que se chama A Ameaça da Barganha Política para a Mitigação das Mudanças do Clima no Brasil. Antes de começar, eu só queria passar 2 recados de ordem geral. Vocês, participantes, podem fazer as perguntas via chat, e enquanto estiver rolando o webinar, a gente pede só gentilmente que vocês mantenham os microfones no mudo, tá bom? Para evitar qualquer interferência. Antes de começar, eu queria somente trazer algumas informações gerais da IEC, para quem ainda não conhece a nossa atuação. Aqui embaixo. Então, a IEC é a Iniciativa Empresarial em Clima. A nossa principal missão é otimizar a atuação do setor empresarial no fortalecimento da agenda da mudança do clima. Então, nossos objetivos é buscar sinergia e cooperação entre as instituições e mobilizar o setor empresarial, tanto na agenda nacional como internacional, para as ações de clima. Então, nós queremos promover o engajamento do setor privado, também com formuladores de políticas. Hoje, quem faz parte da IEC são essas instituições, então, temos o CDP, o CBEDS, o FGV-SES, o Instituto Ethos e a Rede Brasil do Pacto Global, como coordenação da IEC, e temos também 2 parceiros de comunicação, a Envolverde e Neomundo. Só para dar um overview do que aconteceu em 2018, aqui a gente se dividiu em duas principais frentes de atuação. Uma que é de precificação de carbono, então a gente tentou focar na capacitação de precificação de carbono. A gente teve o Fórum Latino-Americano de Precificação organizado pela FGV, mas que a IEC também ajudou no comitê de organização desse evento. E a gente teve a preparação e contribuição para a consulta pública do projeto PMR do Ministério da Fazenda de precificação de carbono. E para isso a gente promoveu uma série de webinars de precificação, dividido então em setores: agricultura, combustível, indústria e eletricidade. Esses webinars eles estão disponíveis no site, no YouTube, né, na página da FGV. E na outra frente que a gente também desenvolveu foi a adaptação, com aprofundamento do conhecimento para adaptação. Então, também promovemos alguns webinars de capacitação. O primeiro, a gente teve a presença da André Santos, do PBMC. No segundo, a gente teve o Sérgio Margulhes, do Fórum Brasileiro de Mudanças do Clima. E no terceiro, a gente trouxe alguns cases empresariais de adaptação. A gente também teve um evento, agora em agosto, para fortalecer a ferramenta do Adapta Clima, que a gente é parceiro, mobilizador e também técnico. E a outra frente, que a gente ainda está construindo, para melhorar a articulação e compreensão dos cenários climáticos, junto ao INPE. Bom, o que ainda está por vir em 2018, então a gente está com uma programação de side event no Espaço Brasil, que é um espaço promovido pelo Ministério do Meio Ambiente e pela Apex, lá na COP24, que vai acontecer esse ano na Polônia, em Katowice, e com uma parceria do MDIC. Então, no dia 13 de dezembro, a horário a confirmar, a gente vai ter alguns side events promovido pela IEC. E temos também hoje a presença, então, do professor Alexandre, que tem um extenso currículo. Ele é professor associado do Programa de Planejamento Energético da COP, UFRJ, doutor pela COP, UFRJ, e engenheiro químico pela Escola de Química, UFRJ. Nos últimos 5 anos, ele ganhou por 2 vezes o prêmio Giulio Massarani, do Mérito Acadêmico, e também foi 3 vezes agraciado com o prêmio Vale CAPES, de orientações, dissertações ou teses na área de engenharia, com temas e mudanças do clima globais. Professor Alexandre, então agora a gente passa a palavra. Queria informar novamente aos participantes que ao final a gente vai ter uma sessão de perguntas e respostas, e que essas perguntas podem ser enviadas via chat. Em nome da IEC, a gente agradece imensamente a disponibilidade, professor, e, enfim, passo a palavra. Obrigada. Bom, deixa eu fazer aqui um teste para ver se todos estão me escutando. Eu vou também ver se eu consigo passar aqui a apresentação. Laura, eu acho que você está no mudo. Todos conseguem me ouvir? Acho que não.
Sim. Sim? Todos conseguem? Tá. Pelo chat dá para ver. Pelo chat eu estou percebendo que todos conseguem. Deixa eu ver se eu consigo passar a apresentação aqui, só para... Aparentemente eu não consigo passar a apresentação. Só para a gente iniciar com... Então, eu vou ter que solicitar que a apresentação seja passada. Oi, professor. A gente colocou você e a Laura como co-host. Se vocês quiserem tentar passar por aí, eu acho que vocês conseguem. Se não, passando por aqui, sem problema. Deixa eu ver se a gente consegue resolver isso aqui. Vocês estão me ouvindo? Sim. A Não gente consegue. não está conseguindo passar, acho que vai ter que ser por Não? aí. Ah, então tudo bem, eu passo por aqui. Podemos começar. Vou botar aqui, não consigo. Bom, então, na verdade, eu estava tentando fazer esse sistema de eu mesmo passar, porque seria o ideal. Ter que interromper a conversa, a apresentação, pedindo para transferir para emitir os slides. Mas tudo bem, vamos iniciar, então. Antes de tudo, deixa eu agradecer o convite e talvez fazer algumas observações. A gente vai apresentar um estudo que foi publicado na Nature, e eu vou fazer algumas observações sobre o motivo desse estudo, para a gente já entender o que ele nos entrega e o que ele não nos entrega. Então, primeiro ponto, nós não estamos aqui fazendo uma projeção, ninguém aqui está prevendo o que vai acontecer no Brasil, muito mais uma análise de cenários. E o que nós, normalmente, no mundo da engenharia, né, eu sou professor da Escola de Engenharia, no maior centro de engenharia da América Latina, que é a ACOP. No mundo da engenharia, a gente usa o termo, normalmente, de cenários what if, ou seja, o que aconteceria se uma determinada trajetória se verificasse. Então, o primeiro ponto de observação é que o que nós vamos ver na apresentação, que está lá no artigo científico publicado na Nature, é um objetivo de uma sinalização what if e não uma projeção. É até curioso, alguns colegas nossos norte-americanos até gostam de dizer que esse what if é para não acontecer. Na verdade, é menos do que uma previsão, é muito mais a ideia de que você faz um cenário para se antecipar a eventos catastróficos. Então, a ideia do que a gente vai ver talvez vá um pouco por essa linha, não exatamente um evento catastrófico, de um acidente, mas a ideia de olhar um cenário what if diante dos resultados que ele pode ter, sobretudo para setores de atividade econômica no Brasil. O segundo ponto importante também de a gente entender, nós vamos ver resultados de modelos matemáticos. Na verdade, a gente vai ver o resultado, sobretudo, de um modelo matemático que a gente desenvolve. Na verdade, dois modelos matemáticos, um modelo matemático espacialmente explícito, que é o modelo da UFMG, com foco no uso do solo. E nós vamos ver um resultado de um modelo matemático integrado, o uso do solo, energia, resíduos, indústria, que é um modelo desenvolvido na COP, lá no meu centro de pesquisa na COP. Talvez seja um modelo de otimização mais detalhado de sistema energético nacional que hoje está sendo aplicado em estudos considerados pelo IPCC. E a gente vai tangenciar alguns resultados de modelos globais de otimização, entre os quais o modelo também da COP. Então, a gente vai ver resultados de modelos matemáticos e esses resultados a gente tem que olhar com certa cautela. O modelo, novamente, ele não é um oráculo, ele não é uma profetisa. O que ele nos ajuda é tentar organizar resultados dentro de uma racionalidade técnico-econômica. Então, ele nos apoia, porque cada um de nós vai ter o seu viés, tanto cultural quanto um viés de conhecimento. Há engenheiros que preferem processos bioquímicos, há engenheiros que preferem processos termoquímicos. Então, qualquer que seja o resultado do modelo, ele nos ajuda a, talvez, controlar os nossos sentimentos e vontades e nos esclarece sobre determinadas possibilidades de futuro. Então, só a gente tentar ter clareza sobre o que nós vamos ver. Um último ponto, o porquê desse paper, o porquê desse estudo. Nosso modelo é um modelo de otimização técnico-econômica.
e a gente vem utilizando ele em estudos científicos internacionais, em consórcios mundiais de pesquisadores que apoiam o IPCC, e, de certa maneira, os nossos resultados eles vêm se desviando da realidade. Então, nós começamos a nos perguntar o porquê de os nossos resultados se desviarem da realidade, e esse estudo que nós vamos ver é um dos estudos que tenta explorar, digamos, uma trajetória subótima, uma trajetória que não seria explicada por um viés tecnológico e econômico, mas por outros vieses de decisões da sociedade que a gente pode entender que podem ser meritórias, mas não pelo lado técnico-econômico, uma decisão subótima pelo lado técnico-econômico. Então, é isso que a gente vai tentar olhar na apresentação de hoje. Pode passar o slide, Elisa? Então, qual é a ideia? Eu vou apresentar para vocês, e o guia do que eu estou apresentando para vocês, eu peço até desculpas de estar uma versão em inglês. Essa apresentação que eu fiz, estou fazendo para vocês, eu fiz também no Instituto Brasileiro de Petróleo, fiz também lá na ABIQUIM, na Associação Brasileira de Indústria Química, e, de certa maneira, a gente seguiu pelo guia do material suplementar do artigo científico da Nature. Então, é bem a estrutura desse material suplementar. O que está por trás desse estudo? Nós verificamos que houve uma mudança da tendência de controle do desmatamento no Brasil nos últimos 2, 3 anos. E convidamos, nós da COP, convidamos pesquisadores que desenvolvem modelagem de uso do solo e, ao mesmo tempo, um pesquisador de ciências políticas da UNB, para que a gente pudesse, pelo lado qualitativo das ciências políticas, mas, sobretudo, pelo lado quantitativo da modelagem espacialmente explícita do uso do solo, e depois da modelagem integrada com o sistema de energia, interpretar quais seriam as possíveis repercussões e as possíveis evoluções desses cenários de mudanças climáticas. Então, no primeiro momento, o que nós fizemos foi distinguir 3 grandes fases, digamos assim, de uma governança ambiental associada à questão do desmatamento. Uma primeira fase antes de 2005, que é uma fase que a gente qualificou como de baixa governança, depois uma fase entre 2005 e 2010, em que nós temos um aprimoramento da governança ambiental, e a gente qualifica como uma boa governança, depois a gente vai tentar qualificar isso melhor. E, finalmente, de 2011 a 2017, uma fase meio híbrida, em que a gente tem desenvolvimento legal, a gente tem um desenvolvimento do aparato legal para o controle do desmatamento, mas, ao mesmo tempo, alguns sinais híbridos ou contraditórios em relação a esse aparato legal, o que leva a uma condição de governança intermediária. Pode avançar, Elisa? Então, aqui são alguns exemplos que a gente pode mostrar dessas 3 fases. Então, há exemplos associados a, por exemplo, a questão das multas e a atividade de comando e controle associado ao comando e controle do desmatamento, ou seja, não apenas você ter o aparato legal, mas também permitir que as agências e os institutos que estão associados ao comando e controle consigam realizar e cumprir a legislação que está em uso. Pode avançar? Aqui são alguns exemplos. A questão, por exemplo, de pessoal qualificado, de multas, a questão de criação de áreas de proteção ambiental. Pode avançar. A gente só está delimitando as 3 fases, né, históricas recentes da governança ambiental. A partir dessas 3 fases, nós definimos 3 possíveis cenários de evolução da governança ambiental associada especificamente ao uso do solo. Um cenário de baixa governança que nos remeteria a gente retroagir à condição pré-2005, em que a gente reveria o aparato legal e também não criaria, o que os americanos gostam de chamar de enforcement, né? Que você não criaria as condições para o comando e controle, em termos de orçamento, de pessoal e de tecnologia para isso. Teria um cenário intermediário, que a gente até poderia considerar um cenário referencial, business as usual, em que a gente estaria mantendo a condição, de certa forma, híbrida que nós temos hoje, que é um aparato legal avançado, metas
acordadas na sociedade e que nos permitem atingir uma NDC, que nos permitem controlar o desmatamento ilegal, que definem muito bem o critério do uso do solo, mas, ao mesmo tempo, sinais contraditórios, por exemplo, associados à grilagem, à ocupação e depois à regularização de áreas públicas. Então, sinais contraditórios em relação a como lidar com o desmatamento ilegal e mesmo uma redução do orçamento das agências, institutos, órgãos associados a comando e controle. E, finalmente, um cenário de governança forte em que a gente teria tanto o aparato legal quanto a condição de aplicar esse aparato legal. Então, não é apenas ter o aparato legal, mas também a condição de um governo aplicar a sua política de Estado. Pode seguir adiante. E, basicamente, essas três condições qualitativas, e eu vou mostrar um pouquinho como é que isso evolui, elas vão ser tratadas num modelo espacialmente explícito de uso do solo, em que a gente vai ver qual é o impacto da evolução de uma tendência de desmatamento, e lembrando aqui, a gente está falando sempre de desmatamento ilegal, né? Então, tem uma evolução de uma tendência de desmatamento conforme esses três cenários, segundo dois grandes biomas, que são o bioma da Amazônia e o bioma do Cerrado. Aqui a gente está vendo três curvas, mas eu acho que na próxima figura a gente consegue ver melhor a condição de baixa governança, que é um GIF em que a gente está vendo como é que evoluiria o desmatamento, como é que evoluiria a condição do desmatamento, tanto no Cerrado quanto na Amazônia. Esse é um resultado espacialmente explícito de um modelo de otimização do uso do solo, chamado Otimizagro, que é desenvolvido e aplicado pela UFMG, em que a gente vê como é que se expande o desmatamento, e aí aqui a gente particularmente está destacando o desmatamento ilegal. Lembrando sempre aquela condição que eu coloquei no início dessa apresentação. O nosso modelo ele vinha sendo utilizado por uma grande expansão da produção agrícola brasileira, tanto para bioenergia quanto para alimentos. E, da mesma forma, por uma expansão da produção pecuária, da produção particularmente de carne vermelha no Brasil. E o nosso modelo, ele utilizava áreas e ele fazia recuperação. Utilizava muito do plano ABC e até um pouco além do plano ABC, mas ele fazia com uma condição ótima, com uma condição adequada do ponto de vista técnico-econômico, a recuperação de pastagens degradadas, a recuperação de floresta nativa, sistemas integrados, plantio direto, e ele não levava numa condição de otimização a essa necessidade de desmatamento para a expansão da produção agropecuária brasileira. Então, a informação importante é que, do ponto de vista de otimização técnico-econômica, não haveria uma necessidade ao setor agropecuário e mesmo de bioenergia no Brasil realizar essa expansão de desmatamento para atender cenários de evolução da demanda por alimentos no Brasil e no mundo e da demanda por carne no Brasil e no mundo. E isso aqui acontece exatamente por uma imposição que a gente dá ao modelo para sair de uma condição ótima para uma condição subótima. Pode passar adiante. Aqui é mais ou menos a reprodução desse ponto, né? Como é que a gente evoluiria na direção do desmatamento. É o resultado final. Nesse caso, a gente está olhando o resultado em 2030, mas a gente faz essa evolução na modelagem até 2050. Esse modelo é muito detalhado espacialmente, ele está numa granulometria espacial de 10 por 10 quilômetros, então ele é capaz de identificar exatamente onde acontece o desmatamento legal, onde acontece o desmatamento legal e essa tendência de expansão. Pode seguir adiante. E aí, basicamente, o que vai acontecer na nossa análise? Essa marcação aqui não sou eu que estou fazendo, não, tá, gente? Não sei quem é que está fazendo essa rasura. Mas, basicamente, o que a gente faz? Bom, o que nós fizemos foi, dado que há essa possibilidade de tendência de expansão, de desmatamento, o que nós vamos tentar verificar é qual é o impacto desse desmatamento ilegal sobre a expansão das emissões de gases de efeito estufa, particularmente, nesse caso, de CO2,
Mas é claro que no nosso modelo a gente vai olhar também as emissões de metano, de óxido nitroso e também, claro, do CO2. Mas a gente vai olhar como que esse desmatamento leva a uma expansão das emissões de CO2. Ao mesmo tempo, o que nós fazemos? Nós da COP, estamos num grande grupo que desenvolve modelos de simulação do sistema energético e uso do solo mundial, que são chamados modelos integrados. Basicamente, são 9 modelos hoje que estão apoiando o IPCC nos seus relatórios. 8 modelos acima, a gente costuma brincar com isso, né? São 8 modelos que estão acima da linha do Equador, e o único modelo que é rodado global, mundial, é o modelo que a COP desenvolveu. Então, o Brasil, nesse em particular, a área científica do Brasil, mas que pode apoiar o setor empresarial, e é por isso que a gente tem tentado desenvolver e apresentar isso para o IBP, para a Abiquim, para diferentes atores. O Brasil ele detém hoje uma capacidade de diálogo em termos de simulação e de modelagem única. Não há isso na China, não há isso na Índia, não há isso em países como a África do Sul. E, na verdade, nós estamos hoje capacitando a Argentina, o Equador, a desenvolver os seus modelos de otimização. Nesse caso específico aqui, a gente está falando de modelos que fazem simulação mundial. Por exemplo, aqui está o modelo da Agência Internacional de Energia, é o TIAN. Aqui está modelos japoneses, americanos. Basicamente, o que a gente faz aqui é rodar o sistema energético mundial, simular o sistema energético mundial e o sistema de uso do solo mundial para atender uma demanda mundial de alimentos e uma demanda mundial de serviços energéticos. E, com isso, a gente vê a evolução de emissões de gases de efeito estufa associados à FOLU e associados a resíduos, processos industriais e combustão de combustíveis fósseis. Quando a gente faz essa simulação, a gente tenta limitar qual seria o orçamento ou a integral, ou, se vocês preferirem, as emissões de gases de efeito estufa acumuladas no período, compatíveis com as metas climáticas, que são hoje traduzidas em termos de aumento da temperatura em 2100. Nesse nosso caso do paper da Nature, a gente foi até conservador. A COP de Paris falava de você controlar a temperatura abaixo de um aumento de 2 graus, o que hoje, no nosso mundo científico, a gente entende como 1,5 graus em 2100, comparativamente a uma fase que as pessoas chamam de pré-industrial, não é exatamente pré-industrial, mas é uma fase do início da segunda fase da Revolução Industrial Inglesa, mais ou menos de 1850 a 1870. Nessa nossa simulação, a gente trabalhou uma elevação de temperatura limitada em 2 graus. Isso leva a um orçamento de emissão, ou quanto que o mundo pode, todas as regiões do mundo podem emitir de gases de efeito estufa, de forma a garantir que a temperatura em 2100 não vai se elevar 2 graus, acima de 2 graus, relativamente a essa fase de 1850 a 1870. Segundo a modelagem dos modelos de equilíbrio geral, de equilíbrio climático, de circulação atmosférica global. Estou fazendo aqui uma livre tradução do termo em inglês. Quando a gente faz essa simulação, a gente vai encontrar tanto um orçamento mundial quanto por regiões. E no nosso caso, a gente está vendo aqui nessa tabela diferentes valores que seriam alocáveis ao Brasil, e a gente faz aqui um corte no período 2010 a 2050. O nosso modelo da COP é esse chamado aqui COF. É um acronismo que a gente achou para lembrar o Brasil, café, mas que tem aqui um nome, eu já não me lembro mais. E por trás desse modelo, que é o modelo de utilização, a gente vai encontrar tanto que o Brasil pode emitir se o mundo quiser atender esse compromisso de 2 graus. Nesse caso, a gente está falando aqui em torno de 24 bilhões de toneladas de CO2 entre 2010 e 2050. Então, lembrando que parte desse nosso orçamento, desse nosso compromisso, a gente já usou na medida em que a gente está olhando agora o ano de 2018. Pode seguir adiante. Pode seguir, Elisa. Então, basicamente, o que a gente tem? Nós temos um orçamento total de em torno de 24, e a gente tem o tanto de desmatamento que acontece, o tanto de emissão que acontece em função do desmatamento, conforme os 3 cenários
que nós indicamos no início dessa apresentação. Dado esse tanto de emissão que acontece em função do desmatamento e quanto o total que o Brasil deveria emitir para lidar, para contribuir para um mundo que não permite a elevação de temperatura acima de 2 graus, sobra um tanto para os outros setores. E dentro desses outros setores, a gente está falando não apenas indústria, mas setor energético e o setor agropecuário. Então, na verdade, a gente está considerando aqui vários setores que vão poder ser impactados se o Brasil, novamente, a gente sempre está lembrando isso, a gente está assumindo que o Brasil ele tem a intenção de contribuir para as metas assumidas na COP de Paris, que não envolvem apenas a NDC brasileira, envolve um compromisso maior, que é o controle das mudanças climáticas nesse nosso século. E aí o que a gente vê, basicamente, é que o orçamento remanescente para os outros setores, ou para os setores produtivos, se vocês preferirem dessa forma, ele é razoável num cenário de governança alta, ele é, como nós vamos ver, desafiador para um cenário de governança intermediária, e ele do ponto de vista do resultado do nosso modelo, como nós vamos ver, impraticável para um cenário de baixa governança. Depois eu vou discutir um pouquinho o que é um resultado impraticável, ou dentro do nosso modelo matemático aparece uma grande frase que é unfeasible, não realizável, o modelo não acha solução. Pode seguir adiante, Elisa. Aqui é só uma descrição do Otimizagro, eu vou seguir, esse é um modelo muito detalhado, está aqui na apresentação. Esse Otimizagro não apenas ele faz um detalhamento da ocupação do solo no Brasil, mas ele também tem um detalhamento muito fino, tanto no nível de desagregação espacial quanto da evolução temporal do teor de carbono no solo. Isso nos permite ver qual é o impacto do desmatamento, o impulso, né? Quando você tem o desmatamento, você tem a perda desse carbono. Segue adiante. Aqui, novamente, eu não quero cansar vocês, isso é o gosto meu de engenheiro, né? Então, a gente vai mostrar aqui algumas equações, mas é só para vocês verem que eu não estou inventando um modelo. É um modelo de otimização que a gente vai tentar o quê? A gente vai tentar encontrar a condição de atender a demanda por serviços energéticos, mobilidade, pública, calor para a indústria, aquecimento para a indústria, eletroquímica e, ao mesmo tempo, a demanda por alimentos, a demanda por proteína vegetal, proteína animal, a demanda por carboidratos, e o modelo vai tentar encontrar isso segundo uma ótica microeconômica de mínimo custo, de otimização da alocação dos fatores de produção. E aí, o que a gente vai tentar dado uma limitação de não poder utilizar áreas de proteção ambiental, áreas que não poderiam ter desmatamento. Num cenário ótimo, a gente vê se é possível atender essa evolução da demanda brasileira e da demanda internacional por alimentos e uma parte também por commodities energéticas e uma demanda nacional por serviços energéticos. Quando a gente permite o desmatamento, a gente permite uma certa expansão de áreas disponíveis para pecuária, agricultura e para cultura bioenergética. Pode seguir adiante. A gente vai ter uma sequência aqui de slides sobre o modelo, mas é só para a gente ter essa ideia. É um modelo que ele trabalha de 2010 a 2050 em base horária para todas as cadeias energéticas e para 13 padrões de cultura de alimento. Então, ele vai otimizar o sistema daqui até 2050 para todas as horas dos anos daqui até 2050, considerando que a gente tem que atender as demandas por serviços energéticos e por alimentos. E ele permite também a troca de mercadorias entre as regiões brasileiras, né? Pode seguir adiante. Esse é o modelo que a gente desenvolveu e que a gente utiliza na COP. Aqui são algumas figuras, eu vou seguir adiante, é só mostrar que é um modelo que tem a cadeia energética totalmente detalhada, a cadeia do petróleo totalmente detalhada, algumas desses detalhamentos são até úteis para que a gente apresentou lá para o Instituto Brasileiro de Petróleo, mostrando que a gente faz uma modelagem muito detalhada de petróleo, uma modelagem muito detalhada de bioenergia. É um modelo que tem mais ou menos 8 mil nós tecnológicos por região. Se eu não me engano, são mais de 500 mil equações
algumas delas não lineares, que a gente precisa linearizar para conseguir encontrar uma solução em um tempo viável. No processamento, a gente muitas vezes faz a modelagem e a simulação em nuvem, porque a gente precisa de computadores avançados para fazer a otimização do sistema. Pode seguir adiante. Novamente, a gente pode seguir, aqui é só um detalhamento da estrutura do modelo. Então, por exemplo, a gente aqui vai mostrando como é que o modelo vai descendo para tomar decisões. Então, por exemplo, ele não deseja atender uma demanda por gasolina, ele deseja atender uma demanda por mobilidade, em termos de passageiros quilômetros. E aí o modelo vai tentar encontrar uma solução que pode passar por ônibus, que pode passar por veículos elétricos, por veículos ciclo-otto a gasolina, veículos híbridos, veículos flex. É a opção que o modelo vai encontrar e daí ele vai construir toda uma cadeia de otimização para conseguir, do petróleo, formar o atendimento ao serviço energético. Pode seguir. Aqui é uma simplificação de como é que o modelo olha a transição no uso do solo. Então, a gente tem diferentes tipologias de cobertura e cada uma delas pode se converter na outra. Então, por exemplo, a gente pode ter um sistema integrado, a gente pode ter um sistema de dupla safra, a gente pode ter uma pastagem degradada se convertendo a uma pastagem de alta capacidade, a gente pode ter um processo de desmatamento para a criação de áreas agrícolas. Então, isso, o modelo, ele consegue desenvolver e transformar o uso do solo conforme restrições que a gente dá para essa transformação e demandas que ele vai encontrar e uma otimização técnico-econômica do uso do solo no Brasil. Lembrando que ele vai fazer a otimização para atender a demanda por alimentos e por energia simultaneamente, ou seja, ele precisa atender as duas coisas simultaneamente e nos conflitos potenciais, se existirem, por exemplo, no uso do solo em termos de bioenergia e culturas alimentares, ou, por exemplo, restrição de água para irrigação. Isso tudo, a nossa ferramenta de otimização permite que a gente consiga analisar. Pode seguir adiante, porque basicamente toda a parte de metodologia também pode seguir. Esse aqui é um detalhamento de como é que o modelo vai convertendo. Aqui a gente já está vendo o resultado. Nesse caso, o que a gente está percebendo é o seguinte: primeiro, o custo relativo, quando aquele WEH é o cenário de baixa governança, né, do inglês weak. O IEH é o cenário de governança intermediária, aquela condição híbrida em que a lei existe, mas a condição do governo digamos assim, de enforcement, né, de garantir o cumprimento dessa lei através de comando e controle, e mesmo os sinais que o governo dá os agentes privados são sinais contraditórios. E o SEH é o strong, em que você tem tanto o aparato legal atual quanto a condição de governo aplicar esse aparato legal. O que a gente vê, basicamente, nesse caso, é que, num cenário de baixa governança, o nosso modelo não acha solução para essa inequação de restrição de emissões. Eu sempre comentei isso com os meus coordenados lá no meu laboratório. Na verdade, há sempre uma solução para o futuro. O fato de o modelo não achar uma solução matematicamente viável certamente deriva de que nós não olhamos opções para o futuro. Se eu, por exemplo, considerar uma ideia de reduzir a mobilidade urbana, de diminuir o uso de veículos através de uma política dramática de planejamento urbano, talvez haja um espaço de a gente poder aumentar o desmatamento em detrimento, por exemplo, da mobilidade urbana. Mas nós não fizemos isso. Então, o nosso modelo ele permanece tendo que atender os mesmos serviços energéticos, limitado por uma emissão menor que pode ser utilizada para atender esses serviços energéticos. E, nesse caso, o modelo, na condição de baixa governança, ele não encontra solução viável. E o que ele faria seria, eventualmente, ter que, se o Brasil quisesse se comprometer com mudanças climáticas, eventualmente haveria um preço de carbono por a gente não conseguir cumprir essa nossa meta. Num cenário intermediário, a gente percebe que a gente fica no limite, mas consegue cumprir. Significa que a gente está muito próximo de não cumprir, mas a gente vai ver nos slides seguintes o que acontece. Acontece basicamente
O que acontece, basicamente, obrigado por passar o slide, é que nós vamos conseguir atender, eu estou olhando aquele cenário IEG, né, que é o cenário intermediário, a gente consegue atender a restrição, mas há um custo consideravelmente maior. O investimento no setor energético muito maior, tanto na área de produção de combustíveis quanto na geração elétrica, né? A gente basicamente tem um dobro de necessidade de investimento, e na parte de combustíveis, tanto na parte de energia elétrica. O setor industrial não tem uma margem tão grande para fazer esse esforço de mitigação, mas ele é impactado indiretamente, porque a gente precisa lembrar que se eu preciso fazer um investimento maior em produção de combustíveis líquidos e também na geração elétrica, significa que eu estou indo para tecnologias disruptivas, tecnologias mais caras. Então, o custo, portanto, o preço da energia elétrica e o custo, e, portanto, o preço dos combustíveis líquidos vai se tornar maior para o consumo final. E, nesse caso, vai impactar o setor industrial. Não porque ele vai ter que desenvolver medidas consideráveis de mitigação, mas porque ele vai pagar uma conta de um custo maior da energia. Basicamente, é isso que a gente estaria vendo aqui. Pode passar? Eu vou passar esses slides, deixa eu seguir adiante, para a gente ter um pouco a perspectiva do que acontece. A gente está olhando aqui um resultado de consumo de energia primária. Basicamente, o que a gente está vendo nos resultados setoriais é que quando a gente tem um cenário de governança mais forte, a gente não precisa fazer uma transição energética tão drástica quanto a gente precisaria fazer quando a gente aumenta o desmatamento no Brasil. Ou seja, um pouco a mensagem que a gente tentou passar, e passamos isso para o setor de petróleo, para a indústria química, e é uma mensagem que a gente considera importante, é que, de certa forma, o desmatamento ele não é justificável do ponto de vista, o desmatamento ilegal, ele não é justificável do ponto de vista econômico e, por extensão, ele causa um impacto técnico-econômico nos setores produtivos, que, eventualmente, vão ter que acelerar uma transição que poderia ser feita de maneira mais soft, dadas as vantagens comparativas que o Brasil tem, especialmente associadas ao uso do solo. Pode seguir adiante. Aqui a gente tem um detalhamento da geração elétrica, e a gente percebe, no caso da geração elétrica, que, por exemplo, no cenário IEG, que é o cenário intermediário, a gente vai precisar gerar mais energia elétrica, e a gente vai entender um pouquinho isso na sequência. Em boa medida, isso deriva de que, no final do período, a gente precisa introduzir vários veículos elétricos. O modelo passa a introduzir uma entrada de veículos elétricos muito mais intensa num cenário de maior desmatamento, para ter que lidar com a questão do desmatamento. De certo modo, é interessante a gente pensar que a gente vai ter uma frota mais eletrificada, mas, por outro lado, isso tem uma repercussão, por exemplo, na produção de etanol no Brasil e mesmo numa antecipação de investimentos na parte de infraestrutura elétrica no Brasil, que explica um pouco a gente ter que fazer investimentos maiores nesse cenário de menor governança ambiental. A gente acaba tendo que antecipar, como eu comentei antes, a transição energética. Pode seguir adiante. Aqui é um resultado, talvez, de relativa complexidade, mas também deriva das diferentes necessidades tecnológicas que a gente precisa entregar para o modelo, para que o modelo possa achar uma solução viável. Então, o que a gente está basicamente olhando aqui são várias opções de produção de combustíveis líquidos. Algumas delas eu reconheço que são muito do nosso mundo da engenharia. E se são do nosso mundo da engenharia, está mostrando para vocês que são opções quase que heróicas do ponto de vista hoje da produção em larga escala industrial. Todos vocês já conhecem aqui, por exemplo, o etanol de primeira geração. Esse etanol de primeira geração é o etanol que vem da cana-de-açúcar e é o próprio etanol que nós utilizamos aqui. Em roxo, a gente está vendo aqui o biodiesel, que é o éster, é o biodiesel que a gente hoje faz, com o qual a gente hoje faz blend, a gente faz mistura com óleo diesel mineral. Mas aqui a gente tem uma série de outros combustíveis líquidos derivados de biomassa se expandindo dramaticamente e que envolvem, por exemplo, diesel a partir de processos de gaseificação da biomassa e introduzindo a captura de carbono. Nós sabemos gaseificar a biomassa.
captura de carbono hoje são 17 plantas no mundo e não existe nenhuma planta associada à biomassa. E, portanto, a gente está falando de tecnologias que existem, mas não existem mobilizadas na escala e na demanda requerida para lidar com essa diminuição, digamos assim, do orçamento disponível para os setores produtivos. A gente vê outras opções aqui também bastante disruptivas, por exemplo, a produção de bioquerosene de aviação. Está dentro do universo de possibilidades e dentro da pesquisa. Hoje já existe o uso de bioquerosene de aviação na frota, por exemplo, da aviação militar norte-americana. Existem projetos piloto, né? A Azul viajou com bioquerosene de aviação, mas a gente está falando de piloto e não na escala do resultado desse modelo já para 2030. O que a gente estaria vendo aqui é como se o Brasil, ao permitir um maior desmatamento ilegal, no momento em que ele tiver que dar uma reguinada, um redirecionamento para lidar com o problema das mudanças climáticas, com o seu compromisso mundial em relação às mudanças climáticas, ele acaba tendo que fazer uso antecipado de determinadas tecnologias para as quais ele poderia ter um maior tempo de adaptação. E é claro que isso leva a impactos sobre a necessidade de investimento. Pode seguir adiante. Esse resultado aqui, eu quis, inclusive, destacá-lo fortemente quando eu fiz a apresentação ao IBP, porque é um resultado particularmente interessante quando a gente pensa esse problema da transição energética, né? Quando eu olho aqui, por exemplo, o resultado do cenário de alta governança ambiental, que é o cenário SEG, é aquele cenário em que a gente não expande o legais. Nesse cenário, se vocês perceberem, a gente segue até 2050 com um razoável uso de gasolina e etanol e, ao mesmo tempo, com uma demanda por diesel de origem mineral. Isso significa o seguinte, que a gente acaba tendo mais espaço no setor de combustíveis fósseis se adaptar no Brasil à transição energética. Não é que eu estou dizendo para vocês que eu acho bom ou não bom a demanda e o consumo por gasolina. Eu não estou entrando nesse mérito, não tem aqui um juízo de valor. O que a gente percebe é, havendo mais espaço para que o Brasil possa emitir gases de efeito estufa nos setores produtivos, a transição da infraestrutura energética no Brasil pode ser mais evolutiva, pode ser mais gradual. Quando a gente vai olhando os outros cenários, o que a gente percebe é que já em 2020, e por extensão em 2030, em 2040, a gente vê uma introdução de eletrificação em grande escala na frota de veículos leves no Brasil. E isso explica por que a geração elétrica precisa aumentar e por que investimentos, por exemplo, na distribuição, em transformadores, na rede de transporte de energia elétrica, a baixa, média e alta tensão, precisam ser realizados para acomodar essa expansão da eletrificação no transporte. Novamente, não há aqui um julgamento de mérito, não é algo ruim que a gente progressivamente evolua para uma eletrificação nos transportes, até do ponto de vista de poluição ambiental local, poluição nas cidades. Mas quando a gente vê, por exemplo, o resultado do cenário de alta governança no uso do solo, a gente vê ligeiramente um crescimento da frota de veículos elétricos e uma presença muito grande ainda do etanol e também da gasolina, o que, por exemplo, é coerente com o RenovaBio. Quando a gente olha a condição de um maior desmatamento, a gente vê que o espaço do etanol cai bastante, o que seria, digamos assim, de certa forma, incoerente com o RenovaBio, mas a gente até se questionaria, né, por que um país que expande o seu desmatamento em áreas ilegais, por diferentes motivos, tem uma justificativa de aumentar de mudanças climáticas globais. Então, há um impacto importante, não apenas no custo da energia para a indústria, não apenas na necessidade de investimento para a infraestrutura energética acomodar uma transição antecipada, uma transição energética antecipada, mas também um impacto importante na mudança da matriz energética brasileira, na medida em que você precisa introduzir tecnologias disruptivas para lidar com uma menor emissão de gases de efeito estufa. Esse é um resultado importante que a gente tem dessa modelagem. Novamente,
não é uma previsão. A gente pode aqui olhar o cenário contrafactual em que a gente diz, olha, o Brasil ele não vai contribuir, o Brasil não vai entrar nesse grande acordo mundial para contribuir com mudanças climáticas. Nós questionamos se a questão das mudanças climáticas é importante ou não. Nós não estamos aqui fazendo um julgamento de valor desta questão. Na verdade, nós, na COP, lá na Escola de Engenharia, a gente também hoje começa a analisar um outro lado dessa questão, que é o impacto do ponto de vista do clima, ou seja, digamos que o mundo não consiga atender às metas climáticas. O que nós queremos também averiguar é qual é o impacto. Nós temos os modelos, a gente tem trabalhado em parceria muito forte com o INPE nos últimos anos, desenvolvemos já trabalhos de tese que envolvem como é que o sistema energético brasileiro lida com a mudança do clima, particularmente aqui eu estou falando da geração eólica e da geração hidrelétrica, e nós estamos começando a introduzir no nosso modelo exatamente o impacto da mudança do clima na produtividade agrícola, na geração hidrelétrica e na geração eólica, e também na eficiência de plantas termoelétricas. Isso não está nesse artigo científico, mas é um outro pano de fundo, que é não há uma justificativa do ponto de vista técnico-econômico. O Brasil pode expandir a sua produção agropecuária e de bioenergia sem entrar com desmatamento em áreas ilegais. Em grande medida, o modelo otimizado não é o nosso modelo, é o modelo da UFMG, onde, inclusive, é um modelo desenvolvido por especialistas em uso do solo. Ele indicou uma evolução do desmatamento ilegal muito associado à especulação fundiária. Então, na verdade, digamos assim, não é algo explicável do ponto de vista dos setores produtivos, econômicos do Brasil, seja do lado agropecuário, seja do lado industrial. Ele pode ter um impacto do ponto de vista da exportação brasileira, ele pode ter um impacto do ponto de vista da imagem brasileira, mas o nosso modelo verifica que a gente não precisaria desse desmatamento ilegal para a expansão das culturas agrícolas, de alimentos, da bioenergia e da pecuária no Brasil, e podendo ter uma repercussão do ponto de vista das opções de mitigação disponíveis para a gente. A gente também está avaliando se o clima mudar, qual pode ser o impacto sobre a produtividade agrícola. E aí é um outro resultado, um resultado também importante, mas que não está expresso dentro desse artigo científico. Pode passar. Aqui é uma tradução de, talvez, a tecnologia mais disruptiva que a gente poderia mencionar, que é a necessidade de introdução de captura de carbono nas cadeias de bioenergia, na conversão da bioenergia. Então, o que a gente verifica aqui é uma necessidade dramática de que a gente chama emissões negativas, ou seja, dado que a gente passa a ter emissões positivas pelo lado do desmatamento, eu preciso, no uso do solo, ter opções de emissões negativas, ou seja, introduzir a bioenergia e depois, ao mesmo tempo, dada a conversão dessa bioenergia em CO2, capturar o CO2. Pode passar adiante, a gente já está concluindo. Aqui eu vou seguir, pode passar adiante para a gente ter tempo para as perguntas. Então, basicamente, era isso que eu queria passar para vocês. A ideia é relativamente simples, né, gente? E, na verdade, talvez a nossa contribuição aqui seja muito mais de quantificação. Eu acho que, qualitativamente, é uma ideia relativamente simples, e nós mesmos, no nosso laboratório, um grupo chamado Coalizão, e verificamos que boa parte da mensagem qualitativa está dentro desse grupo. A indicação dessa não necessidade do desmatamento ilegal, das metas da NDC serem metas necessárias para o setor agropecuário, para o setor industrial brasileiro, que aumentam a competitividade desse setor. Então, a mensagem qualitativa ela é coerente com o que o setor produtivo indica e coerente com o que a academia indica. O que nós podemos entregar dentro desse resultado é uma demonstração de qual é o impacto em custo e qual é o impacto em termos de transformação do setor energético para acomodar um choque que não tem justificativa técnico-econômica. Obrigado. Obrigada, professor. Muito obrigada, professor. Obrigada pela fala. Laura, você tem alguma pergunta para fazer? Ou senão eu posso partir para as perguntas do chat?
Não, acho que a gente pode partir para o que o pessoal está perguntando e depois a gente faz um encerramento. Tá bem. Então, a primeira pergunta que eu recebi aqui é do Lucas Ribeiro, nosso colega de IEC. Ele perguntou: quando falamos de eletrificação do transporte, é considerado também o transporte ferroviário? Nesse caso, a necessidade de implantação de infraestrutura, ferrovias, também é levada em conta? Então, novamente, né, eu fiz o destaque em função do tempo, eu até não tive como detalhar. O nosso modelo é extremamente detalhado nas opções de transporte de carga e transporte de passageiro. Então, uma parte importante do que a gente está chamando aqui de investimento na infraestrutura energética está associada à expansão da malha ferroviária. Então, a gente tem tanto investimento para eletrificação na parte de veículos leves, quanto investimento na malha ferroviária. O que o nosso modelo matemático não tem explícito é a eletrificação na parte de caminhões, ou seja, a possibilidade de você ter uma estrutura viária que permita, por exemplo, veículos rodoviários de carga eletrificados. Nós temos toda uma possibilidade de expansão da malha ferroviária e, eventualmente, caminhões a hidrogênio, trabalhando com pilha a combustível. Então, o nosso modelagem considera, sim, a expansão da malha ferroviária e o resultado é uma antecipação. Sempre lembrando que o que acontece no modelo é quando você aumenta as emissões de desmatamento, é uma antecipação de investimento. Obrigada, professor. Deixa eu dar mais uma olhadinha. Alô? Tem uma pergunta do Fernando Marques aqui, Elisa. Você consegue ler aí, Laura? Sim, por favor. Bom, novamente, Fernando, obrigado pela tua pergunta, extremamente pertinente e, claro, deriva um pouco do fato de que nós temos um tempo limitado, né? Então, a gente tem uma modelagem muito detalhada, que a gente chama de modelagem bottom-up, talvez seja o único grupo aqui no Brasil que tenha essa modelagem, curiosamente, fora da Petrobras, e, curiosamente, a gente verifica essa modelagem também no College of London, que é uma modelagem campo a campo de produção de óleo e gás no Brasil. Então, o que a gente faz é uma modelagem de simulação de campos produtores de hidrocarbonetos fósseis, gás associado, gás não associado e óleo bruto no Brasil e faz essa expansão. Inclusive, o modelo podendo prever a expansão de malha de escoamento, a expansão de unidades de processamento de gás natural e também, claro, refinarias de petróleo. Então, na verdade, o modelo ele tem uma expansão do gás natural, mas em função dessa pressão do desmatamento, o que ele acaba fazendo é que o gás natural ele se direciona fortemente para o setor industrial. Novamente, não é uma previsão, é que no momento em que a gente tem uma demanda muito complicada para atender em termos de limitação de emissões de gases de efeito estufa, o que o modelo faz, o que o modelo indicou, e lembrando sempre, né, a estruturação do modelo, que é um sistema energético como um todo, ele vai buscar as condições ótimas. Então, ele utiliza muito biocombustível líquido na frota de veículos de carga rodoviário, ele utiliza muita eletrificação na frota de veículos leves, ele, na parte de aviação e de navios, ele começa a introduzir biobunker, bioquerosene de aviação, e o gás natural, ele começa a se direcionar fortemente para o setor industrial. Centrais de cogeração, geração de calor em caldeiras, fornos, e é como se ele tivesse ali encontrado o seu nicho de mercado. Mas a gente também tem que lembrar que uma parte importante da produção no Brasil de gás natural está associada ao petróleo. Então, novamente, o Brasil, nessa condição de governança mais baixa, ele também se torna um exportador importante de petróleo. E aí existe uma certa limitação que a gente vai encontrar ao gás natural, dependendo de onde ele encontra e dependendo do teor de CO2 associado a ele em campos de pré-sal. Então, nem todo gás associado que a gente está perspectiva de produzir no pré-sal é um gás que acaba sendo utilizado no modelo. Uma parte dele acaba sendo reinjetada no subsolo.
Obrigada, professora. A gente tem também uma outra pergunta aqui do Jorge, da nossa equipe. Como os dados desse modelo podem ser utilizados pelo setor privado para o desenvolvimento de estratégias de transição para uma economia de baixo carbono? É possível um downscale para o nível ou de setor, subsetor, que pudesse fomentar essas ações entre as empresas de setores-chave? A gente recentemente fez uma apresentação para a Biquim, onde exatamente a gente fez esse downscale. Porque no nosso caso, por exemplo, o exemplo da Biquim, que é a Associação Brasileira de Indústria Química, a gente segmenta o que a gente chama de indústria química no modelo nas 5 regiões do Brasil, se não me engano, em 13 subsetores da indústria química. Aí envolve complexos petroquímicos, envolve plantas de fertilizantes, e para cada um desses subsetores a gente tem o processo industrial associado e perspectivas de ganhos de eficiência energética, perspectivas de substituição de combustíveis, perspectivas de mudança do processo. Então, de certa maneira, o nosso modelo, quando a gente faz as apresentações mais genéricas ou mais gerais, a gente mostra grandes resultados, mas a gente tem um nível de detalhamento em setores e subsetores industriais. Da mesma forma, a gente tem um nível de detalhamento para o uso do solo em culturas e regiões do Brasil, em municípios brasileiros. Então, a gente pode sempre utilizar o nosso modelo e olhar um resultado mais fino do modelo. Sim, a gente pode detalhar. Tem mais uma pergunta aqui no chat, que é da Lívia Correia. Dado o cenário político que está se construindo, como os setores produtivos deverão se comprometer para não caminhar o avanço do desmatamento? Eu acho que essa pergunta é mais para vocês e para o CEBEDES e menos para nós, né? Então, assim, lembrando que nós somos da Escola de Engenharia, um centro de pesquisa hoje reconhecidos internacionalmente, exatamente pela capacidade de desenvolver essa modelagem de uso do solo, modelagem de energia, análise de processos, otimização de sistemas de refino, de sistemas de operação do setor elétrico. Evidentemente, cada um de nós, dentro do laboratório, tem a sua perspectiva e, como eu disse para vocês, também os seus desejos e, de alguma forma, todos nós temos o interesse de um futuro mais sustentável, um futuro tecnologicamente e socialmente melhor. O Brasil é um dos papéis da engenharia, exatamente esse compromisso sociotecnológico ambiental. Mas como os setores produtivos devem fazer, eu acho que é uma questão que os setores produtivos devem se colocar em termos da sua competitividade. E aí passa muito mais pelos setores, ou seja, o que nós verificamos, o que a gente pode entregar a esses setores como academia é, o Brasil hoje tem uma base instalada no Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE, na Embrapa, na COP e na UFMG, só para citar alguns centros, que é reconhecida internacionalmente em termos de estudos científicos associados a sistema energético e mudança do clima. Na verdade, vários desses grupos têm autores líderes no IPCC e têm os seus modelos reconhecidos na comunidade científica internacional em centros de excelência de ponta. Hoje tenho alunos meus no IFP, no Imperial College, no IFP, o Instituto Francês do Petróleo, no IASA, lá em Viena, e todos eles desenvolvendo trabalhos de ponta em parceria, nunca numa hierarquia de receber informação. E, na verdade, na parte de uso do solo, na modelagem do uso do solo, na verdade, nós acabamos até desenvolvendo uma estrutura de modelagem que a gente está exportando para esse centro de excelência. Então, existe um primeiro aspecto que é o setor produtivo, ele pode se beneficiar de uma base instalada de conhecimento, de capacitação científica. E, ao mesmo tempo, ele é, digamos assim, tanto um beneficiário como ele deve ser um ente que deve, de alguma forma, defender qualitativamente. Aqui a gente não está falando de fundos, nem bolsa, não é investimento no setor produtivo, mas ele deve reconhecer essa importância, né? Existe uma base científica no Brasil que não pode se perder e que muito facilmente pode se perder. Então, acho que esse é um ponto importante. O outro ponto é, dada essa base científica que permite estudos neutros, ele tem que entender como que ele pode ter um ganho de competitividade, o que é aquilo que gera competitividade e aquilo que não gera competitividade para ele, entendendo que o Brasil hoje é um grande exportador de commodities minerais e agrícolas. O principal produto de exportação do Brasil em termos de massa, em termos de quantidade, de quantum, disparado é o minério de ferro, e se direcionando para a China.
Nós hoje estamos fazendo na COP, no nosso grupo de pesquisa, e ontem, inclusive, estava terminando essa apresentação, a gente vai fazer uma apresentação na semana que vem em Genebra, na UNCTAD, para mostrar como é que pode impactar a competitividade da exportação de minério de ferro do Brasil, uma meta da IMO, do Organismo Marítimo Internacional, associada às emissões de bunker marítimo. Então, na verdade, o setor produtivo brasileiro, minério de ferro, no óleo bruto, o segundo maior produto de exportação do Brasil, na soja, o terceiro maior produto de exportação do Brasil, ele tem que tentar entender quais são os elementos de ganho de competitividade do Brasil. O Brasil tem vários elementos possíveis de ganho de competitividade. Ele tem a forma mais barata de controlar as emissões de gases de efeito estufa. Esse controle não implica numa perda de produção agrícola, pecuária e nem em impactos à indústria. Então, ele tem uma forma barata que não implica em sobrecustos consideráveis ou sobrecustos, de fato, ao setor produtivo. Da mesma forma, essa forma barata leva a um valor, digamos, intangível ao produto brasileiro, que envolve a bioenergia, que envolve a maior floresta úmida do planeta. Então, existe um valor intangível no produto brasileiro que pode ser associado a um controle de um desmatamento, repito, ilegal, e que não é necessário à atividade econômica brasileira. Então, de certa forma, acho que o setor produtivo brasileiro tem que lidar com esses elementos na equação. E ele tem que lidar, como eu disse, com nossa contribuição para mostrar se esses elementos saírem da equação, qual poderá ser o peso sobre ele. Como que esse setor pode ter que absorver um peso que não seria natural e, de certa maneira, que não seria necessário, dado que, inclusive, o Brasil hoje tem um aparato legal que envolve não realizar esse desmatamento legal. Ou seja, o Brasil ele conseguiu construir, nos últimos 10 anos, um compromisso muito forte entre o setor produtivo e ONGs e o setor da sociedade para construir um aparato legal coerente com a NDC, coerente com o Plano ABC, e que torna o Brasil capaz de trilhar um caminho, digamos, muito menos difícil do que o caminho da China, que tem hoje uma boa parte da sua geração elétrica a carvão, o caminho norte-americano, que tem uma parte importante da sua geração elétrica a carvão, outra a gás natural, e é o maior demandante de gasolina do mundo. Então, o Brasil teria um caminho, digamos assim, menos pedregoso e com maior chance de lidar com a transição energética, e esse caminho dá uma competitividade aos setores industriais. Agora, como o setor industrial, agroindustrial brasileiro, lida com essa informação, aí cabe ao setor responder. Tá ótimo. A gente tem tempo para mais uma pergunta, acredito, né, Elisa? Eu vi que o Renan ele fez uma pergunta, mas é muito parecida com a que o Lucas fez. Eu acredito que o professor já respondeu, que era sobre o papel das ferrovias, esse modelo. Não sei se o professor teria mais algum comentário. Não, primeiro eu gostaria de agradecer e novamente ressaltar, não é, esse papel, primeiro, da academia e dos modelos que a gente desenvolve. É muito comum, quando eu faço essas apresentações desses resultados, né? Então a gente vai agora, particularmente na próxima semana, eu vou fazer uma apresentação sobre esse resultado associado especificamente, um zoom que a gente dá no nosso modelo para a parte de bunker e transporte marítimo internacional. Então, a Marinha quer ter uma informação importante da gente de como a especificação de qualidade de bunker pode afetar a competitividade industrial brasileira. E esses modelos, na verdade, eles vão entregar para a gente, não é uma previsão, não é um oráculo, mas é uma forma que a gente tem de entender possíveis realidades futuras e como lidar com essas possíveis realidades futuras. Então, não é olhar para o modelo matemático, olhar para nós, engenheiros, como se nós fôssemos os profetas do futuro, não é nada disso, mas é tentar organizar esse futuro de acordo com possíveis caminhos lógicos e técnico-economicamente justificados. É isso que a gente tenta entregar e ajudar vocês, e, de certa maneira, também nos ajudar. Como eu comentei, é natural que um setor, como o setor sucroalcooleiro brasileiro, tenha um viés pró-etanol. É natural que uma indústria de petróleo, uma empresa de petróleo, olhe a transição energética pelo viés do gás natural. É natural que o setor de distribuidoras de energia elétrica olhe pelo viés do veículo elétrico. O que nós podemos entregar é um viés neutro, um viés que ajuda todos esses segmentos
poderem conversar entre si e encontrar caminhos de compromissos ótimos. Acho que esse é o nosso papel como universidade. Muito obrigada novamente, professora. A gente fica felicíssima com a sua explicação e com a sua fala. Laura, você tem mais um comentário? Eu acho que agradecer mais uma vez. Acho que essa apresentação trouxe, na verdade, a oportunidade do momento e do conteúdo, da gente mostrar que fragilizar o comando e controle e as instituições que comandam e controlam a questão de desmatamento ilegal no Brasil são fundamentais para o nosso desenvolvimento. Acho que é muito importante colocar que o estudo traz isso de uma forma extremamente clara. E da importância que fragilizar essas instituições, na verdade, o custo que fragilizar essas instituições traz para os outros setores. Acho que essa é a principal mensagem que eu queria deixar para os setores presentes. Eu vi que a gente tem gente de energia, de mineração e da siderurgia aí presente, então acho que tem uma reflexão que fica para todo mundo. E acho que é um esforço nosso de sempre tentar conectar o que a gente tem de mais concreto dentro da academia, que possa viabilizar esses diálogos de uma forma bem integrada, que eu acho que aí fazendo até um trocadilho da modelagem integrada com o setor, com a integração setorial que a gente tenta sempre trazer dentro das iniciativas. Então, acho que, mais uma vez, obrigada, professor. Se alguém tiver... Eu vi que algumas pessoas perguntaram sobre disponibilizar a apresentação, se é possível. E o próprio artigo, material suplementar. Legal. Nosso objetivo, na verdade, é pedir para vocês. Pegar o que vocês quiserem. É como a gente tem feito. Não é à toa que a gente vai ter agora uma reunião com a Marinha para ajudar a Marinha. Já tivemos outras reuniões com a IDP, com a Biquim, para mostrar que existe uma base instalada de conhecimento no Brasil para apoiar o Brasil numa trajetória de futuro sustentável. Tá bom. Então, para os interessados, a gente vai disponibilizar tanto a apresentação quanto o material suplementar. Isso, eu só... Desculpa, Laura. Falhou aqui, eu não vi o que você estava falando. Pode terminar. Não, era só para finalizar que sim, o artigo e a apresentação estarão disponíveis para as pessoas e empresas interessadas. Acho que a gente caminha para os inscritos, certo? Certo, isso que eu ia pontuar. Quem fez a inscrição, eu vou mandar via e-mail para esse e-mail. E quem não se inscreveu, por favor, só deixe, e tiver interesse em receber esse material, por favor, deixa no chat também seu e-mail de contato para a gente enviar. Só para finalizar, então, eu queria deixar aí um heads up para todo mundo que tem interesse, provavelmente no final do mês agora, a data a definir, mas a gente está olhando para o dia 30 de novembro. A gente deve ter também um webinar que vai ser um pouco a continuação desse, né, sobre o novo relatório do IPCC. Então, a gente quer deixar aí vocês atentos às nossas notificações, enquanto IEC, enquanto todas as instituições envolvidas, que a gente vai estar divulgando esse webinar e também comentando um pouco do que a gente vai fazer agora lá na Polônia durante a COP24. Tá bem? Agradeço. Muito obrigada novamente, professora, em nome de toda a IEC, e a gente fica à disposição. Obrigada. Obrigada a todos os participantes. Até a próxima.